Bom dia, Deus! Eis-nos aqui, São Morirão, mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por estar em nossa presença, nessa aliança maravilhosa. Protege-nos, Pai. Amém. Fecha teus olhos, vou orar por você. Pai amado, Pai querido, cura todo, liberta, Pai. Nos protege de todos os falsos e mentirosos. Obrigado pela tua palavra. Ezequiel 14. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade se puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Olha só, hoje em 2026, muitas pessoas trocaram Deus por homens, por autoridades, por poder, por dinheiro. E aí Deus disse: será que eu serei interrogado por eles? Trocaram eu por essas pessoas? Vamos lá. Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel, que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Hoje tem ídolos, autoridades, pregadores, falsos profetas. Então, hoje está perdido. 2026 nós estamos Sodoma e Gomorra. Para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apanharam e se apartaram de mim para seguirem a seus ídolos. Veja que esse Israel não é país, viu? É cada um que segue realmente a Cristo. Aquele que segue a Deus, que tem aliança com o próprio Deus. Portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Eu sempre falo nas pregações: convertei-vos, voltem para Cristo, porque aqui as pessoas abandonem essa adoração que vocês têm a ídolos, homens, falsos pregadores, dinheiro, poder, porque Deus vai desarraigar tudo, vai eliminar. A mentira, Deus mata todos os mentirosos. E hoje, 2026, o que mais tem é quem se apegou com a mentira. Convertei-vos, voltem para Cristo, porque qualquer homem da casa de Israel, Israel aqui é povo, aquele que segue a Deus realmente, não é país, que não existe país de Israel. São as 12 tribos de Israel e hoje somos nós que pregamos, espalhado pelo mundo. E dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto e vier ao profeta para me consultar por meio dele, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo. Veja que ele fala do estrangeiro na terra de Israel. Ou seja, o estrangeiro em qualquer país tem que ser tratado como cidadão fosse, não perseguido. Veja, quem persegue não é de Deus. Deus cuida igual ao povo dele. Convertei-vos. E porei o meu rosto contra o tal homem, e o assolarei, para que sirva de sinal e provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo. E sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta, e estenderei a minha mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel. E levarão sobre si o castigo da sua iniquidade, o castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar. Para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, diz o Senhor Deus. Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Olha aqui, homens e animais é tudo. Quando você trai a sua pátria, o povo de Israel, Deus os mata, Deus os elimina. Traidores não têm vez com Deus.
traidores com Deus, são mortos. E quando ele fala homens e animais, homens inclui mulheres, inclui tudo, que não existe gênero para Deus. Para Deus, homens são seres humanos. Convertei-vos a Cristo. Traidores e mentirosos para Deus são mortos. Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra as feras selvagens, e elas a desfilharem, de modo que fique desolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, e estes três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem a filhos, nem a filhas livrariam. Eles só livrariam eles, e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre aquela terra, e disser, espada, passa por a terra, e eu cortar dela homens e animais, e ainda que aqueles três homens já estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filhos, nem filhas livrariam, mas somente eles ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho nem uma filha livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e a peste, contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras. Mas eis que alguns fugitivos restarão nelas, que se serão levados para fora. Assim, filhos e filhas, eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo o que trouxe sobre ela. E sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão a tudo quanto nela tenho feito, diz o Senhor. Ele pune o pecado de cada um de nós, mesmo que seguimos a ele. 15. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, que mais é a árvore da videira do que qualquer outra árvore? Ou de que o sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dela madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dela alguma estaca que se lhe pendure um vaso? Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Ambas as suas extremidades consomem o fogo, e o meio dela fica também queimado. Servirá, porventura, para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo. E sendo queimado, e se faria ainda obra dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como a árvore da videira entre as árvores do bosque, que tenho entregue ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. E porei a minha face contra eles, no fogo sairão, mas o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles. E tornarei a terra em desolação, porquanto grandemente transgrediram, diz o Senhor Deus. Veja que Deus está falando a todo momento. Não tenham homens como ídolo. Não me troquem por nada, nem por homens, nem por poder, nem por dinheiro, nem por bens. Deus já é tudo, é complemento. Essa vida é passageira. Não junteis nada para que o homem, o ladrão e a traça possam consumir, pois Deus é o tesouro nosso. Estar no paraíso é o tesouro nosso. E cuidado com falsos pregadores. Ofertas vindas de ilícitos não servem para Deus. Deus só aceita a coisa perfeita do trabalho, da sua mão, do seu suor. Recebam todos o pão da vida, sejam abençoados, recebam a cura em nome de Jesus.